A paz do Senhor Jesus, amém? Trago uma palavra de Deus aos nossos corações. Livro de Lucas, capítulo 18, capítulo 18, verso de número 1 diz: E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Hoje o Senhor nos chama para nós permanecer, perseverar na oração. Irmãos, aleluia, Jesus, ele sempre viveu em oração. Jesus, aleluia, é o nosso maior exemplo, é o nosso maior modelo para nós seguirmos, porque ele viveu uma vida de oração. Ele sempre se retirava à parte para orar nos montes. Ele orava pelos seus discípulos. Ele nos ensinou a oração do Pai Nosso. Ele ensinou os seus discípulos a orar. Ele sempre viveu uma vida de oração, de consagração. E então ele conta uma parábola sobre o dever. Você tem um dever de orar e nunca desfalecer. Eu tenho um dever de orar e nunca desanimar, nunca retroceder, nunca parar de orar. Porque, irmãos, a oração ela tem que ser contínua. A oração ela tem que ser... Aleluia, nós temos que evoluir na oração e não regredir. Há muitos que começam a orar e param na oração. Há muitos que começam a buscar ao Senhor e desanima no meio do caminho. Mas o Senhor nos chama, aleluia, para buscarmos a sua presença em oração e permanecer, aleluia, e crescer gradativamente, espiritualmente na oração. Então, o Senhor nos contou esta parábola do dever de orar sempre e nunca desfalecer. E o Senhor fala para você, não desfaleça na sua oração. Não pare de orar porque eu estou ouvindo a sua oração. Não pare de buscar porque eu trago resposta de oração. Não pare, aleluia, de insistir, de pedir porque os meus ouvidos estão atentos ao teu clamor. Irmãos, quem mais orou nesta vida foi o Senhor Jesus Cristo. E ele é o nosso maior modelo, o nosso maior exemplo. E nós precisamos seguir o modelo dele. E todos aqueles irmãos que seguiram o modelo do Senhor Jesus Cristo, eles foram vencedores. Todos aqueles que seguiram o modelo, o exemplo do Pai, eles foram mais que vencedor. Aleluia. Abraão orou e Deus abriu a madre da sua esposa Sara. Ele pediu um filho ao Senhor e Deus prometeu Isaque. O mesmo Isaque também orou e Deus abriu a madre, aleluia, da sua esposa Rebeca, por meio do quê? Da oração. Todos aqueles que buscam o Senhor em oração, eles têm resposta. Eles são vitoriosos. Aleluia. Eles alcançam a aprovação do Senhor. Moisés, diante do Mar Vermelho, clamou e Deus abriu o mar. Josué orou e o sol parou. Elias orou e a chuva parou. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o Senhor Jesus nos chama para viver uma vida de oração. Ezequias, em meio à sua enfermidade, orou e a cura chegou. Aleluia. Eliseu orou e o azeite Deus multiplicou. Nós precisamos desenvolver uma vida de oração. Nós precisamos permanecer na oração. Esté orou e Deus deu livramento para o povo judeu, para o seu povo. Todos aqueles que oram, irmãos, eles são abençoados por Deus. Todos aqueles que oram, eles são aprovados, eles são, aleluia, eles são blindados pelo sangue do Senhor Jesus, eles são abençoados em todas as áreas da sua vida. Quem ora tem vitória. A oração é uma chave que abre portas. A oração é uma chave que te dá acesso aos céus. Não tem como você ter acesso ao reino espiritual se você não tem uma vida de oração. Não tem como você receber revelação do Espírito Santo. Não tem como você receber a presença de Deus na sua vida se você não viver uma vida de oração. Os discípulos oraram. O Senhor Jesus ensinou os discípulos a orar. Os apóstolos oraram. O apóstolo Paulo disse: orai sem cessar. Ore sem cessar, ore sem desfalecer, ore sem retroceder. Continue na sua oração, continue na busca. Jonas orou no ventre do peixe e Deus deu escape e deu livramento.
Jonas orou, ele disse, quando desfaleci minha alma, eu me lembrei do Senhor. E entrou a ti, aleluia, perante a tua face, no templo da tua santidade, a minha oração chegou a ti. E quando a minha oração chegou a ti, o Senhor então ouviu a oração de Jonas, e Deus deu livramento para Jonas do ventre do peixe. Não será diferente com você. Deus, ele está ouvindo a sua oração e, aleluia, o livramento vai chegar. Deus está ouvindo a sua oração e a porta ele vai abrir. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei, batei e abre-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Então, irmãos, é o próprio Senhor Jesus quem nos manda clamar. Ele diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aleluia, o Senhor diz, aleluia, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Está falando do que? Da oração. E tu me glorificarás. Irmãos, em todo momento das nossas vidas, quer sejam eles bons ou ruins, quer sejam eles tristes ou alegres, nós precisamos orar. Nós precisamos permanecer na oração. Tem gente que só ora quando a porta se fecha. Tem gente que só ora quando está em aperto. Tem gente que só lembra de Deus quando está na dor, na dificuldade, na enfermidade. Mas o Senhor está dizendo, olha, ora em todo tempo. É tempo e fora de tempo. É orar sem cessar, é orar sem desfalecer. É orar no dia bom, mas também é orar no dia mal, mas também orar no dia bom. É orar no dia feliz, alegre, mas também orar no dia triste. Em todo momento, irmãos. Só que tem gente que só busca Deus quando a porta se fecha, quando se aperta, quando a situação se complica. E nós precisamos valorizar a nossa comunhão com o nosso Senhor. Nós precisamos, aleluia, buscar ao Senhor não por querer receber apenas as bênçãos, mas por querer o quê? A sua presença. Porque mais vale a presença do que as bênçãos. Mais vale, aleluia, a pessoa, do que aquilo que a pessoa tem para nos oferecer, que é o Senhor Jesus. Mas tem gente que só busca o Senhor, aleluia, por interesse. E o Senhor está falando, aleluia, me busca por amor. Continua na oração. E que a faz, xarabiaçou, jaramanto. Irmãos, aleluia, é certo, é bem certo que quando nós entrarmos em oração, o diabo vai se levantar em oposição. Isso é certo, aleluia, isso é de certeza. Quando você começar a orar, aleluia, o diabo vai se opor, vai se levantar. Aconteceu com Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia, irmãos. 3 vezes ao dia, Daniel ele se punha de joelho no seu quarto e ele orava ao Senhor. Então, o diabo, aleluia, usou o quê? Usou os inimigos, usou ali as pessoas com inveja, iramando, que ai, charabado. Irmãos, aleluia, quem verdadeiramente serve a Deus, quem verdadeiramente, aleluia, aleluia, vive uma vida de oração, causa inveja em outras pessoas que não conseguem desenvolver, aleluia, esse mistério com Deus. Os inimigos ali, usou pessoas para se levantar contra Daniel. Assinaram ali um decreto, aleluia, que não podia fazer oração por espaço do que de 30 dias. Você vê o levante do inimigo. O inimigo se levantou para parar, para fazer Daniel parar de orar. Ei, que afaço, mas Daniel, ele perseverou na oração. É por isso que a Bíblia nos diz, alegrai-vos na esperança, sede paciente nas tribulações e perseverai na oração. Você precisa permanecer e perseverar. Daniel, mediante o decreto que foi assinado, que não podia fazer oração por espaço de 30 dias, ele continuou de oração. Todos os dias ele se colocava no joelho, dentro do seu quarto, e ele orava. Ei, que a faixa, e os invejosos foram espiar Daniel e viu que Daniel estava orando. E foram falar para quem? Para o rei, que havia assinado o decreto que todo aquele que fizesse oração seria lançado na cova dos leões por espaço de 30 dias. Mas Daniel não teve medo. E que a faixa, irmãos, há pessoas que no primeiro levante ele já para. Há pessoas que na primeira dificuldade ele já para, mas você não pode parar quando o inimigo se levantar. Você tem que perseverar, você tem que permanecer, você tem que, aleluia,
orar sem desfalecer, como nós lemos aqui, buscar, aleluia, insistir, porque o teu Deus, ele é poderoso. Iribiash, quando você entra em oração, irmão, você entra numa guerra. Você entra em uma guerra espiritual. Os demônios se levantam para se opor. Satanás fecha as portas para ver se você, aleluia, vai permanecer. Aqui nessa parábola, aqui o Senhor está falando a parábola do juiz iníquo. Então aqui ele faz assim, ele traz assim uma alusão para nós permanecer na oração. Essa mulher ela permaneceu diante da porta fechada. E contou-lhes uma parábola do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Havia ali um juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Aleluia. E essa mulher buscou esse juiz, injusto juiz, para resolver a sua causa. E ele, por um tempo, ele não quis fazer. Mas ela insistiu. Ou seja, no momento em que essa mulher começou a orar, o inimigo fechou as portas. Esse juiz era iníquo, ele não temia Deus e nem os homens. Aleluia. Mas Deus permite muitas das vezes as portas se fechar para ver até onde nós iremos. Até onde a gente chegaremos. E Deus quer que você chegue até o fim, para que você venha obter a sua vitória. Eu sempre digo, irmãos, que a nossa vitória não está no início nem está no começo. A nossa vitória sempre está no fim, porque Deus testa a nossa perseverança. Deus testa a nossa paciência. Deus testa a nossa insistência. Então insista. Insista, porque com certeza Deus ele vai te dar vitória aí neste negócio. Irmãos, você conhece a história de Daniel. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas a Bíblia nos diz que Deus enviou um anjo. Deus enviou um anjo para dar livramento a Daniel e fechou a boca dos leões. Nenhum dano se achou, aleluia, em Daniel, porque ele crera no seu Deus. Irmãos, quem entra em oração nunca entra para perder. Quem entra em oração sempre entra para vencer. Então tenha certeza hoje, aleluia. Eu não sei o que você está buscando a Deus em oração. O Senhor diz para você, o inimigo se levantou, permaneça. A porta se fechou, permaneça. Porque eu tenho as chaves, aleluia. Eu tenho as chaves, aleluia, da morte, do inferno, do céu. O Senhor tem as chaves de tudo. Ele abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ei, que a faz, xarabá. Irmãos, o próprio Deus fechou a madre Diana para que ela viesse o quê? Orar. Porque ele abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A porta que ele fecha, ninguém pode abrir. Aleluia. E a porta que ele abre, ninguém pode fechar. Ele fechou, ele cerrou a madre Diana. Para quê? Para Ana orar. Para Ana buscar, para Ana, aleluia, perseverar em oração. E conforme ela foi persistente, aleluia, conforme ela foi insistente, aleluia, gradativamente Deus ia trabalhando, Deus ia moldando, Deus ia lapidando até chegar o momento da sua vitória. E ela se alegrar e ela cantar a Deus, louvar ao Senhor, cantou o hino da vitória. Ana cantou ao Senhor, louvor ao Senhor, depois que ela obteve a sua vitória. E eu venho aqui para te dizer, não desista, permaneça na oração. Aleluia, permaneça na busca, porque você vai cantar, Deus vai te entregar a vitória. Assim como Deus entregou a vitória para esta viúva, que estava buscando, aleluia, para que esse injusto juiz resolvesse a sua causa, uma causa específica que ela tinha que precisava ser resolvida. E ela dizia, faze-me justiça contra o meu adversário, faze-me justiça contra o meu adversário. E o Senhor diz aqui ó, no versículo, e disse o Senhor, ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tarde para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, Deus fará justiça. Deus faz justiça àqueles que lhe clamam de dia e de noite. Não será diferente com você. Deus é fiel, irmãos, e ele não falha. Deus fará justiça. Aleluia. E Deus fará justiça àqueles que clamam de dia e de noite.
É diariamente, aleluia, é tempo e fora de tempo que nós precisamos permanecer na oração. Não desista. Breve, aleluia, Deus colocará a vitória nas suas mãos e o seu coração irá muito se alegrar. Você irá testemunhar, sim, você irá testemunhar do Deus que faz, do Deus que opera. Irabalavaço, do Deus que responde. Iribiacha, arabadalavastere. Deus respondeu a oração de Elias com fogo, aleluia, no Monte Carmelo. E que diante dos profetas de Baal. Deus é Deus de resposta de oração. E Ramanda lavassou. Deus é Deus que opera por meio da oração. Permaneça. Não retroceda. Iribiacha, arabadalava. Vai até o fim. E que a faça, porque eu já tenho algo preparado, lindo, maravilhoso, aleluia, para entregar nas tuas mãos. Joelhos no chão, iribiacha e vitória na mão. E que a faça, tome posse desta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. E permaneça, não desfaleça na oração. Que Deus abençoe.